Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Boa noite, bem-vindos a mais um Especial Informação. Como é habitual, a informação diária aqui na SPT e também na rede social, o Facebook. Pelo menos 17 mortes, incluindo 8 crianças, é o resultado de um incêndio num prédio em Nova Iorque. Um trágico incêndio num complexo de apartamento de 19 andares no bairro do Bronx, causado por um fogão elétrico. 13 residentes estão gravemente feridos. Uma falha num aquecedor elétrico portátil terá estado na origem do incêndio no bairro do Bronx, em Nova Iorque. 17 pessoas morreram no local, entre elas 8 crianças. As autoridades referiram inicialmente que seriam 19 pessoas, 10 adultos e 9 crianças mortas no incêndio. No entanto, o mayor Eric Adams referiu já hoje que o médico legista revisou o número de mortos para 17. The ME modified the numbers of those who lost lives. We have 17 lost, 9 are adults and 8 are children. This is really an evolving crisis. And so as it evolves and as we get new information, we're going to share it with you as well so you can let the public know what we're going through. Vítimas de queimaduras ou intoxicação por fumos, dezenas de feridos foram transportados para os hospitais da cidade. De acordo com os bombeiros, há 13 pessoas em estado crítico. O incêndio consumiu um apartamento que se encontra em 2 andares e parte do corredor. A porta para o apartamento, infelizmente, foi deixada aberta quando os residentes saíram e não se fechou sozinha. O fumo espalhou-se por todo o edifício e daí a enorme perda de vidas, existindo pessoas a lutar pelas vidas neste momento em hospitais por todo o Bronx. Num edifício com 120 apartamentos, foi o mais mortífero da cidade de Nova Iorque em 3 décadas e mobilizou mais de 200 bombeiros. As autoridades continuam a averiguar se há responsabilidade civil por falta de alarme na propagação das chamas. E este dramático incêndio, dramático e trágico, teve repercussões em todo o mundo, com os noticiários relatarem a situação vivida por muitos residentes, cerca de 120 apartamentos. Muitos dos residentes eram imigrantes ilegais, uma situação que foi também tomada em consideração pelas autoridades. Ontem mesmo, uma das mensagens era: não tenham medo de receber ajuda, porque não vamos contactar o ICE para que sejam informados da situação. Uma situação dramática que iremos continuar a acompanhar ao momento. Também no Brasil, uma derrocada de um rochedo levou a vida a 10 pessoas e deixou vários feridos. Foi no estado de Minas Gerais. As fortes chuvas podem ser uma das causas da tragédia. David Duval com todos os pormenores. Olá, Rick. Olá, amigos da SPT Television. As fortes chuvas em Minas Gerais deixam em alerta os mineiros de diferentes regiões do estado. Muitas estradas estão interditadas, já que houve vários transbordamentos de rios e represas. Em muitos pontos, o asfalto cedeu. São mais de 80 pontos bloqueados no estado. Na BR-040, que liga Belo Horizonte a Rio de Janeiro, uma barragem transbordou e os veículos passavam pelo local por grande situação de perigo. O sistema de drenagem da barragem da Mina de Pau Branco, na cidade de Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte, não suportou o volume de chuvas e deixou um rastro de lama pelo local. Não se tem informações de vítimas fatais neste ponto. O risco do rompimento da barragem do Carioca, na cidade de Pará de Minas, deixou em alerta moradores de várias cidades como Pitangui, Onça do Pitangui, Conceição do Pará, entre outras cidades. Moradores das regiões de risco foram orientados a deixarem as suas casas. A represa Várzea das Flores, da região de Betim e Contagem,
atingiu sua capacidade máxima e bateu recorde de transbordamento e causou inundações. Mas o que ganhou mesmo as notícias aqui, infelizmente, neste último final de semana, foi o desprendimento da rocha em Furnas, na região dos Canyons, que matou 10 pessoas e deixou cerca de 32 feridos neste último sábado. Vejam só, este é o exato momento em que parte do paredão despenca e atinge pelo menos 4 lanchas que estavam no local. Uma lancha consegue sair segundos antes. Vejam, 11 experientes mergulhadores do Corpo de Bombeiros participam do resgate dos corpos e a operação, que ainda continua, envolve cerca de 50 pessoas, entre bombeiros e militares da Marinha. A cidade de Capitólio é um destino turístico bastante conhecido em Minas Gerais, conhecido pelos paredões e pelo Lago de Furnas, o chamado Mar de Minas. Os corpos foram levados ao IML da cidade de Passos. Apesar dos alertas da Defesa Civil em Minas Gerais, não há registro de rompimento de barragem até o presente momento. Apenas transbordamentos. Na cidade de Divinópolis, a CEMIG disse que vai abrir as comportas da barragem de Carmo do Cajuru e a prefeitura pediu a retirada de famílias que moram nas regiões ribeirinhas, pois há grande risco também para as pessoas que moram próximas ao Rio Pará. Muitas entidades já se mobilizam para ajudar as famílias desabrigadas. A previsão é que as chuvas continuem fortes em boa parte do estado até a próxima sexta-feira. Cerca de 140 cidades mineiras estão em situação de emergência e a Defesa Civil em Minas trabalha com um número de pelo menos mais 8 mortos pelas chuvas. Em contato com o governador Romeu Zema, o presidente Bolsonaro se comprometeu em liberar 47 milhões de reais para ações de resposta e atendimento aos moradores das cidades mais afetadas. A Polícia Militar pede que os mineiros não utilizem as estradas. Davi do Vale, de Minas Gerais, para a SPT Television. Um excelente trabalho do nosso colega David Duval. A tragédia no país irmão, uma tragédia que, ao que tudo indica, tem a mãe natureza como principal fundamento. Iremos também continuar a acompanhar o desenvolvimento desta notícia quando as chuvas e as enchentes no Brasil continuam a dominar a atualidade. A atualidade aqui nos Estados Unidos continua ainda relacionada a Omicron e a esta nova vaga de Covid-19. Foram contabilizadas nas últimas 24 horas mais 678.271 novos casos de Covid-19. 1.562 pessoas perderam a vida devido a esta pandemia. Em New Jersey, foram reportados também no último dia mais 21.691 novos casos de Covid-19. O número de mortes ascendeu a 29 nas últimas 24 horas. Em importantes cidades como a vizinha Elizabeth, existem neste momento cerca de 904 casos ativos. Durante o final de semana foram contabilizados mais de 1.200 novos casos. Em Newark, o mayor Ras Baraka traçou-nos a situação em relação à Covid-19, numa altura em que os residentes passam horas para fazer testes. Na semana passada foram testados 11.733 residentes com 7.491 testes positivos. Hey, we got 2,015 new positive cases today, right? So there's a little difficult news, but there's some good news in the difficult news. There's 2,015 new cases since Wednesday, since August 1st of 2020. So let's count that. We have had 25,030 positive COVID cases in the city. Right now we have 2,015 since Wednesday and 3 deaths. 3 people have died. Since August 1st of 2021, we've had 71 people die in the city of Newark from COVID-19. Right now, 71% of Newarkers 12 and up are fully vaccinated. 72% 18 and older are fully vaccinated. 64% of Newarkers 5 and up are fully vaccinated. So we're starting to get our
younger people vaccinated. E essa é mesmo uma das principais medidas, é levar a que as crianças de 5 a 11 anos possam ser também vacinadas, de modo a que possa ser atingida uma maior imunidade dentro da cidade. Vamos agora analisar a situação por código postal. Houve uma subida drástica dos números, nomeadamente no código postal 07105, onde agora a taxa de positividade é 67,84%. O outro código postal no bairro Leste, o 07114, continua a ser o código postal com menos testes positivos, 24% somente. Foram realizados 973 testes nessa área, 234 positivos, mas como podemos ver, neste momento a taxa de positividade em Newark, em relação à semana anterior, é de 63,84%, uma subida de mais de 10 pontos percentuais em relação à semana anterior. Espera-se que os números esta semana possam baixar, mas neste momento a preocupação continua a ser evidente. E como a preocupação continua a ser evidente, convém referir que hoje entrou em vigor a obrigatoriedade de apresentação de um certificado de vacinação aqui na cidade de Newark. A medida aplica-se a estabelecimentos como restaurantes, salões de beleza e outros similares. Fomos saber o que pensam os donos de negócio sobre esta medida. Nós temos à entrada da porta uma pessoa para pedir esse certificado de vacinação. Quase todas as pessoas têm, honestamente, mas houve aqui um caso ou dois que não tinham. No nosso caso específico do Solmar, é permitido a pessoa que não tem o certificado de vacinação poder comer, sentar-se lá fora no sidewalk café. Há duas versões que não é necessário a documentação de certificado de vacinação. Uma é vem apanhar comida para fora, necessita ter a máscara. Outra é, se não tem a vacinação, pode comer lá fora no sidewalk, conseguinte, aí não é necessário o certificado de vacinação. Aqui dentro, qualquer pessoa do que nós já tivemos hoje aqui dentro, tem que ter, de uma maneira ou de outra, o certificado de vacinação. Depois há também exceções, pessoas que, por razões de saúde, não podem fazer a vacinação. E há também um pequeno pormenor que é um bocado discutível, que é a parte religiosa. Há certas religiões que não permitem a vacinação, mas isso é um bocado discutível, porque é a palavra das pessoas contra a nossa palavra, a menos que eles não tragam uma prova da religião que praticam que não lhe permita ser vacinados. Os clientes, como é que estão a reagir a esta situação? Eu tive aqui dois casos concretos de um cliente que já estava aqui há muitos anos a trabalhar comigo, um italiano, e eu perguntei-lhe, ele disse, não, tenho no carro, até pá, tens no carro, vai buscar. E ele disse para mim, não estou para ir buscar, vou ao outro lado. E foi do outro lado da rua e entrou e comeu lá. Não tem nada a ver com a vida de cada um, mas dá a sensação que lá não perguntaram se tinha ou não o certificado, porque ele, quando eu pedi aqui, não o tinha com ele. As pessoas estão a vir igual, muitas pessoas nem sabem do que está a passar aqui, bem de outros estados, bem de outras cidades, não sabem o que está a passar. E uma pessoa faz-lhe ver do que está a passar, mas pronto, temos que pôr o cartão da vacina e isso tudo. Toda a gente, a maior parte delas tem, outras não têm, pronto. Já algumas foram embora, pronto. Mas não está fácil, pronto. As pessoas, portanto, que não conhecem, estão a reagir, reagem mal, como é que... Não, reagem bem, não tem nada assim. Olha, eu há um bocado foi a primeira pessoa, logo aqui às 11 da manhã, tem cartão de vacina? Não, tem que ir embora. E foi-se embora, assim, não disse mais nada, pronto, o que vai fazer? Portanto, há exceções, nomeadamente o take-out, as pessoas podem vir e não têm que apresentar. É bom ao fim de semana, quando temos mais o take-out, pronto, e não é preciso estar a pedir nenhum certificado da vacina. Isso é bom, pronto, temos muito take-out ao fim de semana, mesmo que isto desde o princípio de janeiro caiu muito, nada a ver com o dezembro, pronto, mas não está fácil, pronto, não está fácil, pronto. Vamos a ver para a frente.
um dos principais problemas tem a ver com exceções. Como foi referido, por exemplo, um cliente que indica uma exceção religiosa torna-se praticamente impossível para um dono de um estabelecimento ou um empregado contrapor esse ponto. Iremos agora saber até que extensão essa medida vai ser utilizada por aqueles que frequentam este tipo de estabelecimento, nomeadamente à noite e nos chamados sítios com ambiente de clube, de discoteca, onde essa medida também terá que ser seguida. Vamos tentar perceber as dinâmicas desta situação. Um destes dias iremos visitar a noite de Newark para sabermos exatamente até que ponto esta medida está a ser seguida. Por sua vez, os frequentadores de restaurantes concordam com a medida. Se bem acreditam, irá restringir o número de frequentadores. A partir de agora é obrigatório, portanto, apresentar o cartão de vacinas para comer ou para estar num bar. Concorda com a medida? Nunca concordei. Nunca concordei com isso, não sou de acordo com isso. Bem, se não posso comer aqui no bar, como em casa. Fico em casa, respeito a lei. Mas está vacinado? Sempre teve vacina, já estou a dizer, eu nasci com vacina. Sempre, nunca faltou vacinas. Sempre que estou doente, vou ao médico. Se não estou doente, venho comer e beber. Se não me deixam, olha, não é culpa minha. Fazer disso uma medida obrigatória, eu acho que isso está incorreto, porque é atingir as liberdades individuais das pessoas. Já sabia desta medida ou foi apanhado de surpresa? Eu fui apanhado de surpresa à entrada aqui no restaurante. Essa foi a medida, mas eu tenho o cartão de vacinas, então decidi almoçar, neste caso, mesmo assim nessa condição, mas certamente vai rastrear as minhas vindas ao restaurante. Nos Estados Unidos, muitas cidades e estados estão a reabrir centros de vacinação maciça contra a Covid-19 que fecharam nos últimos meses face à explosão de casos provocada pela variante Omicron. Estádios, centros comerciais e outras grandes superfícies usadas no início da campanha de imunização voltam agora a ser utilizados para administrar vacinas, tanto primeiras doses como doses de reforço, numa tentativa de melhorar a proteção das pessoas perante o rápido avanço da variante do coronavírus nos Estados Unidos. A maioria dos estados do nordeste do país, atingidos com mais força pela Omicron, mas também outros como Oregon e Illinois, já reabriram ou planeiam reabrir grandes centros de vacinação capazes de servir milhares de pessoas por dia. Massachusetts, por exemplo, na quinta-feira, começou novamente a vacinar no popular estádio de beisebol, Fenway Park, em Boston. Nos últimos meses, a maior parte da vacinação nos Estados Unidos tinha passado para as farmácias e clínicas médicas, mas as autoridades procuram agora dar um novo impulso às imunizações, especialmente através da vacinação de crianças e da administração de doses de reforço a adultos. As autoridades também esperam convencer algumas das pessoas que até agora têm evitado ser vacinadas e aliviar muitas farmácias por causa da nova onda de infecções. De acordo com os dados oficiais, pouco mais de 66% dos americanos com mais de 5 anos, os elegíveis para a vacina, completaram a fase inicial, enquanto cerca de 38% dos adultos vacinados fizeram a dose de reforço. Os casos de Covid-19 dispararam recentemente nos Estados Unidos devido à variante Omicron, que representa agora 95% dos contágios do país. Na sexta-feira, os Estados Unidos registraram mais de 900 mil novas infecções e cerca de 2 mil mortes por Covid-19. Em Portugal foram contabilizados mais 20.212 casos de Covid-19 e 20 mortes nas últimas 24 horas. O número de internamentos voltou a subir, a taxa de incidência também aumentou, já o índice de transmissibilidade desceu ligeiramente. Portugal contabiliza esta segunda-feira mais 20 mortes e 20.212 novas infecções de Covid-19. Nas últimas 24 horas foram internados mais 139 doentes, fazendo aumentar para 1.588 o número total. Em unidades de cuidados intensivos estão neste momento 161 doentes, mais 11 em relação a ontem.
Por regiões, Lisboa e Val do Tejo conta com 8.349 infectados e 10 mortos. O Norte soma 7.744 contágios e uma vítima mortal. O Centro registra 1.614 novos positivos e 5 mortos. Por fim, 652 contágios e uma morte no Algarve e 452 infectados e 2 vítimas mortais no Alentejo. No boletim desta segunda-feira, a DGS atualizou os dados da matriz de risco. A taxa de incidência segue a subir, sendo neste momento de 3.204,4 a nível nacional e de 3.209,1 no continente. Quanto ao índice de transmissibilidade, há boas notícias. O RT continua a baixar, tendo agora um valor de 1,24, quer a nível nacional, quer no continente. Em Portugal, tal qual como grande parte da Europa, começou ou iniciou-se hoje o segundo período, é o regresso às aulas para muitos jovens, que está marcado por aumento de filas em pontos de testagem da Covid-19. Por toda a Europa, o regresso às aulas significou um forte aumento nas filas de espera em farmácias, laboratórios e outros centros de testagem da Covid-19. É o caso na Áustria, onde as autoridades pediram aos pais para fazerem testar as crianças antes de voltarem à escola esta segunda-feira. Em Portugal, os alunos também voltaram às aulas, mas deixam de estar obrigados a isolar-se na eventualidade de um caso positivo na mesma turma. Já em França, o início do segundo período rima com greve, convocada para esta quinta-feira pelos sindicatos de professores que contestam a sustentabilidade do novo protocolo sanitário que obriga cada aluno a ser imediatamente testado quando há um caso positivo numa mesma classe antes de poder regressar à escola, tendo ainda assim de fazer depois 2 outros autotestes 2 e 4 dias depois do primeiro teste antigênio. A procura desenfreada de testes levou fabricantes a multiplicar as linhas de produção. E no território francês, o governo autorizou mesmo os supermercados a vender os autotestes para aliviar as enormes filas que se acumulavam nas últimas semanas nas farmácias. Esta nova vaga de Covid-19 na Europa está a levar as autoridades a reforçarem as campanhas de vacinação e a ponderarem também novas formas de mitigar a falta de mão de obra. Vacinar, vacinar, vacinar. Em toda a Europa reforçam-se as campanhas para imunizar o maior número possível de pessoas contra a Covid-19. Em plena vaga de infecções pela variante Omicron, as autoridades de saúde inovam na forma de chegar à população. Em Londres, um autocarro foi transformado em centro de vacinação. O governo britânico pondera reduzir o período de isolamento de 7 para 5 dias para contornar os problemas da falta de mão de obra, mas o ministro da Educação tem reservas. Obviamente que me remeto para o parecer científico sobre esta matéria. Ajudaria certamente a mitigar algumas das pressões sobre as escolas, sobre a força de trabalho crítica e outras. Mas eu quero seguir de facto os conselhos dos peritos. Os Estados Unidos já reduziram o período de isolamento para 5 dias, mas os executivos europeus aguardam orientações das autoridades de saúde. Em Espanha, o número de pessoas reinfectadas com Covid nos últimos 15 dias é já maior do que o registrado no resto da pandemia. As autoridades espanholas dizem que os serviços essenciais voltam a estar sob pressão, mas desta vez por falta de mão de obra. Ainda esta semana, 5 ou 6 colegas foram infectados, por isso é impossível mandarem-nos mais pessoas. Os contágios triplicaram na última semana. A cidade de Colónia está a oferecer uma experiência de vacinação invulgar. Crianças dos 5 aos 11 anos recebem a vacina a bordo de um avião. Penso que é uma grande campanha para as crianças, é algo completamente diferente do que a vacina no consultório do pediatra. E está tudo muito bem organizado aqui, tudo correu bem. Na China, 150 de novos casos voltaram a fazer soar os alarmes. As autoridades decretaram novas restrições à circulação e determinaram testes em massa. A cidade portuária chinesa de Tianjin pretende testar os 14 milhões de residentes em 48 horas após a descoberta de um pequeno surto de Covid. Vamos agora mudar de assunto e vamos à atualidade em Portugal. João Rendeiro apresentou-se hoje num tribunal da África do Sul numa sessão de pouco mais de 10 minutos, que serviu para confirmar a detenção e marcar nova data para 21 de janeiro, de modo a que as autoridades portuguesas possam juntar toda a documentação para o processo de extradição. Depois de vários... João Rendeiro, preso há um mês na África do Sul, regressou esta segunda-feira ao Tribunal de Verulam para a primeira audiência do processo de extradição.
No entanto, segundo avançou a CNN de Portugal, este durou apenas alguns minutos, tendo o juiz decidido adiar a decisão de extradição do ex-banqueiro e mantê-lo em prisão preventiva. A próxima sessão será a 21 de janeiro, dia seguinte ao final do prazo alargado que foi concedido a Portugal para enviar toda a documentação necessária. A sessão fica adiada até 21 de janeiro e João Rendeiro vai permanecer detido, referiu esta segunda-feira o magistrado Rajesh Parshuran na curta sessão. As autoridades portuguesas terão 11 dias para juntar toda a documentação e finalizar o pedido de extradição. A 17 de dezembro, 6 dias depois da detenção de Rendeiro, o juiz do Tribunal de Verulam rejeitou a libertação do ex-banqueiro sob fiança, considerando que, tal como aconteceu em Portugal, João Rendeiro fugiria assim que fosse libertado. No final do mês, o prazo para submeter os documentos para a formalização do pedido de extradição foi prorrogado até 20 de janeiro. O antigo presidente do Banco Privado Português foi detido a 11 de dezembro, na província de KwaZulu-Natal, numa operação que resultou da cooperação entre as autoridades de Portugal, de Angola e da África do Sul. Depois de 2 noites numa esquadra em Durban, o antigo banqueiro foi transferido para a prisão de Westville, uma das maiores e mais perigosas do país. Vamos ver. Vamos ver, está confiante. O ex-governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, viu cair as acusações criminais que contra ele pendiam, mas ainda pode enfrentar processos judiciais pela sua conduta, caso as visadas decidam apresentar uma queixa em tribunal. O procurador distrital de Albany frisou que os elementos estatuários da lei de Nova Iorque tornavam o caso impossível de provar. Um juiz deixou cair esta sexta-feira a única acusação criminal que recaía sobre o ex-governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que renunciou ao cargo após ser acusado de assédio sexual a uma assessora. O procurador distrital de Albany, David Soares, tinha anunciado 3 dias antes de Cuomo ser presente a tribunal que ia deixar cair a acusação por assédio sexual contra o ex-governador nova-iorquino. Andrew Cuomo e os seus advogados compareceram na audiência virtual perante um juiz do tribunal de Albany, com o ex-governador a não prestar qualquer declaração durante a curta audiência. Cuomo liberta-se assim da ameaça legal mais grave que enfrentava. No entanto, o ex-governador ainda pode enfrentar processos judiciais pela sua conduta, caso as visadas decidam apresentar uma queixa em tribunal. Cuomo negou viamente ter acariciado a então assessora e referiu que nunca tocou em ninguém de forma inadequada. O procurador distrital de Albany referiu que, apesar de estar profundamente perturbado com a alegação, ia requerer que a queixa, apresentada em outubro, fosse indeferida e arquivada. A queixa não mencionava o nome da mulher, mas identificou-se como Brittany Commisso, uma das assessoras do Cuomo, antes de este renunciar ao cargo do governador, no meio de alegações de assédio sexual denunciadas em agosto. De acordo com a queixa, Brittany alegou que Cuomo deslizou a sua mão pela sua camisola e agarrou os seus seios, quando ambos se encontravam sozinhos no escritório da mansão do governador, em Albany, no final de 2020. A decisão de retirar a queixa criminal surge depois de 2 outros procuradores de Nova Iorque terem anunciado separadamente que Cuomo não enfrentaria acusações criminais por assédio a outras mulheres. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou os incêndios que mataram pelo menos uma pessoa e consumiram mais de 1000 casas no estado do Colorado há uma semana às alterações climáticas. Numa visita à comunidade de Louisville, Biden afirma que os incêndios têm sido devastadores. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ligou os incêndios que mataram pelo menos uma pessoa e consumiram mais de 1000 casas no estado do Colorado, no início deste ano, às alterações climáticas. Biden visitou na sexta-feira a comunidade de Louisville, acompanhado pela primeira-dama Jill Biden, e encontrou-se com algumas das mais de 35 mil pessoas forçadas a abandonar as suas casas pelo fogo. Os incêndios causaram devastação nas comunidades entre Denver e Boulder e causaram um prejuízo estimado em 513 milhões de dólares. Além de uma fatalidade, pelo menos uma outra pessoa está desaparecida. Em Louisville, Biden disse que os incêndios têm sido tão devastadores como muitas das crises ambientais do país, no valor de 99 mil milhões de dólares em 2021.
O presidente dos Estados Unidos, que reconheceu que para ele os incêndios são as catástrofes naturais mais chocantes, acrescentou que no ano passado os incêndios nos Estados Unidos consumiram uma área equivalente a todo o estado do New Jersey. A região de Houston, no Texas, foi severamente afetada este final de semana por pelo menos 2 tornados. Ventos e chuvas fortes deixaram um rastro de destruição. Pelo menos 2 tornados atingiram este fim de semana Houston, no estado norte-americano do Texas. Não há vítimas e o valor dos prejuízos ainda está por apurar. Na localidade Humble, o telhado metálico de um armazém foi arrancado e projetado para uma estrada, destruindo pelo menos 2 casas. Os serviços de meteorologia dos Estados Unidos registaram rajadas de vento de 180 km por hora. Na atualidade internacional, os enviados dos Estados Unidos e da Rússia encontraram-se ontem em Genebra, na véspera do início das conversações sobre a Ucrânia. Procura-se uma solução para o impasse. Os enviados da Rússia e dos Estados Unidos às conversações sobre a Ucrânia deverão encontrar-se para um jantar de trabalho na véspera do início das conversações que decorrem esta segunda-feira em Genebra. A Rússia avisou que não está pronta para fazer concessões e mantém a exigência de que a Ucrânia não seja autorizada a aderir à NATO. O analista político russo Dmitry Oreshkin diz que Putin não pode aceitar a adesão da Ucrânia ou da Geórgia à NATO. Ele pode ter chegado a acordo com os Estados Bálticos, sendo eles uma causa perdida, uma parte da NATO, etc., mas decidiu manter o braço de ferro até ao fim sobre a Ucrânia. A única forma de assegurar a sua autoridade política forte sobre a Ucrânia é criar tensão na fronteira. Силового политического влияния на Украину – это создание напряженности на границе. Na Ucrânia Oriental, as tropas permanecem em alerta máximo, temendo-se uma invasão russa. Washington e Moscou excluíram Bruxelas das conversações, o que irrita a diplomacia europeia. O embaixador da União Europeia em Londres tenta desdramatizar, afirmando que a União Europeia e os Estados-membros têm uma posição de força comum. Os Estados Unidos estão juntos, os aliados da NATO estão juntos e estamos a dizer muito claramente, e estas são palavras muito claras, afirma, que haverá consequências maciças e custos severos se a Rússia se aventurar na Ucrânia com ações militares. Mas nem só a União Europeia está ausente das conversações, a própria Ucrânia também está, o que tem causado mal-estar em Kiev, tanto no governo como na opinião pública. Dezenas de ucranianos protestaram este domingo na capital da Ucrânia contra uma potencial invasão russa. O ator Bob Saget foi encontrado morto num quarto de hotel. A voz de Oh, I Met Your Mother tinha 65 anos de idade. A polícia não encontrou quaisquer sinais de drogas e não existem suspeitas de crime. Bob Saget ascendeu à fama no final dos anos 80 como protagonista da série Full House, onde interpretava um pai viúvo com 3 filhas. O segmento dos automóveis de luxo é sempre o mais apetecido, devido às margens de lucro mais generosas. Nos Estados Unidos da América, em 2021, foi um construtor europeu, a BMW, que dominou esse segmento. O segmento premium norte-americano é um dos mais apetecidos do mercado, sobretudo devido à sua dimensão. Os fabricantes locais possuem algumas marcas que apelam aos condutores em busca de carros de luxo, mas à exceção de um deles, têm cada vez mais dificuldades em fazer frente aos seus rivais europeus. Como prova, o facto de a BMW ter voltado a liderar esta fatia do mercado pelo 3º ano consecutivo. Durante os 12 meses do ano, a BMW comercializou no mercado norte-americano cerca de 340 mil veículos. Isto permitiu ao construtor bávaro bater os rivais do velho continente, bem como os norte-americanos como a Cadillac. A surpresa surge com o segundo classificado no ranking das vendas neste segmento, lugar que foi conquistado pela Tesla, assumindo-se como o maior entre os fabricantes locais. A 3ª posição do ranking é ocupada pela Lexus. Já para os rivais da BMW, a Mercedes surge na 4ª posição e a Audi em 5º. Os Estados Unidos consumiram 2,2 milhões de veículos premium em 2021, um pouco menos do que 15% do mercado total. Face ao alinhamento do ranking do mais cobiçado dos segmentos no ano anterior, a principal alteração em 2021 foi o facto de a Tesla ter ultrapassado a Lexus, a Mercedes e a Audi. E ainda dizem que não há dinheiro.
O Cazaquistão vive um dia de luto nacional pelas mais de 160 vítimas dos tumultos da última semana nas ruas das principais cidades do país. Bandeiras a meia haste no Cazaquistão em dia de luto nacional pelos mortos da semana de violência entre manifestantes e as forças da ordem. Pelo menos 164 pessoas perderam a vida e cerca de 8.000 foram detidas. Os protestos começaram há uma semana na sequência do aumento dos preços dos combustíveis e rapidamente se transformaram em contestação ao governo. O presidente, Kassym-Jomart Tokayev, fala numa tentativa de golpe de Estado e diz que um grupo de militantes armados que esperavam uma oportunidade juntou-se à ação. O objetivo principal tornou-se óbvio, diz, o enfraquecimento da ordem constitucional, a destruição das instituições do governo e a tomada do poder. Estamos a falar, afirma, numa tentativa de golpe de Estado. A Rússia destacou tropas para o Cazaquistão para restabelecer a ordem no âmbito de um contingente multinacional de manutenção da paz de antigas repúblicas soviéticas. Durante uma reunião por videoconferência com os líderes desta aliança, Putin disse que a missão vai continuar enquanto o presidente cazaque achar necessário. O presidente russo afirmou que um contingente das Forças Coletivas de Manutenção da Paz da CSTO foi enviado para o Cazaquistão e quero enfatizar isto durante um período de tempo limitado. A duração desse período será decidida pelo Presidente da República do Cazaquistão. Depois de completar a missão, todo o contingente será, sem dúvida, retirado do território do Cazaquistão. Com a calma a regressar às ruas, Kassym-Jomart Tokayev garante que as tropas lideradas por Moscovo vão partir em breve. Mais de 75.000 veículos foram apanhados por um forte nevão quando rumavam uma famosa estância de inverno no Paquistão. As operações de busca e resgate continuam. Pelo menos 21 pessoas morreram no Paquistão, presas num enorme engarrafamento na zona montanhosa a nordeste de Islamabad, na região de Punjab, onde um forte nevão soterrou as estradas e fez cair árvores. De acordo com as autoridades, a maioria das vítimas terá morrido de frio, outras sufocadas pelo dióxido de carbono no interior dos carros. O balanço de vítimas pode ainda agravar-se. Operações de busca e resgate estão em curso. O Ministro do Interior do Paquistão afirmou que todos os abrigos do governo foram abertos após instruções do primeiro-ministro de Punjab. Assim que as condições o permitirem, um helicóptero está pronto para se juntar às operações e tentar salvar pessoas que possam ter fugido pela floresta. A região montanhosa de Punjab é um local famoso pelo turismo de inverno. Muita gente estaria a caminho da cidade de Morri quando foi surpreendida pelo nevão. As autoridades admitem terem sido batidos vários recordes climáticos nas últimas 48 horas e as previsões apontam para que a queda de neve se mantenha até final de domingo. O telescópio espacial deixou a Terra há 2 semanas e abriu este fim de semana o espelho de 6,5 metros que o deixa totalmente funcional para descobrir novos planetas habitáveis e até vida extraterrestre. O telescópio espacial James Webb atingiu este fim de semana a configuração final. 2 semanas após a partida do planeta Terra, o enviado espacial desdobrou e abriu o espelho de 6,5 metros que transporta e está agora pronto a funcionar na plenitude. O que, no entanto, como nos explica um administrador da NASA, só deve começar em junho, quando o telescópio atingir a posição orbital definida a 1,5 milhão de quilómetros da Terra. Vamos demorar cerca de 6 meses até começarmos a receber as imagens. Mas quando isso começar, o horizonte deixa de ser o nosso limite. Vamos recolher todo o tipo de novos conhecimentos sobre quem somos, o que somos, de onde viemos e se há mais vida no espaço. O telescópio James Webb vai registrar dados de mais de 13 mil milhões de anos de atividade para lá da última fronteira da Terra e também estudar as atmosferas de planetas muito distantes para tentar aferir se são habitáveis para os seres humanos. E será que há mesmo vida para lá da Terra? Vejam isto. O Serviço Europeu de Observação da Terra, o Copérnicos, revelou que o planeta viveu 7 anos mais quentes do que há registro, com temperatura recorde.
Os últimos 7 anos foram os mais quentes de que há registro. É uma informação do Copérnicus, o Serviço Europeu de Observação da Terra, que revela ainda concentrações sem precedentes de gases produtores do efeito de estufa. Os cientistas estão convencidos de que o aquecimento global está a contribuir para o aumento das catástrofes naturais observadas nos últimos anos. Tempestades extremas, picos de calor na América do Norte, como os quase 50 graus registados no Canadá ou os 49 graus da Sicília no verão passado, o verão mais quente registado na Europa, com incêndios devastadores no sul do continente. Na COP de Glasgow, em novembro passado, o mundo comprometeu-se a limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus em comparação com a era pré-industrial. Mas será isso suficiente? Bem, chegou o momento de irmos ao desporto. O Gil Vicente recebeu e venceu o Vitória de Guimarães hoje por 3-2. A equipa de Ricardo Soares começou a partida em modo rolo compressor com um bis de Fran Navarro, mas acabou a sofrer. O Espanhol abriu o marcador da partida aos 23 minutos de jogo. Já na segunda parte, o ponta de lança dos gilistas ampliou a vantagem para 2-0. Pepa promoveu uma série de alterações, mas foi a equipa da casa a marcar uma vez mais. Leutley fez o 3-0 e tudo levava a crer que o resultado estava arrumado. No entanto, o Vitória reduziu aos 79 minutos, num contra-ataque por Nelson da Luz. Marcus Edwards, que também tinha sido lançado na mesma altura, fez o 3-2 de grande penalidade e deu esperanças aos adeptos vitorianos. Nanu foi oficializado hoje nos norte-americanos do Dallas, a título de empréstimo do Futebol Clube do Porto. O internacional da Guiné-Bissau, ao serviço da respectiva seleção neste momento na CAN, quis deixar uma mensagem de agradecimento aos Dragões nas redes sociais. Quero agradecer ao Porto, ao Presidente, à estrutura, ao staff, à equipa técnica, aos meus colegas, à claque Super Dragões e aos adeptos, por tudo. Somos uma família. Entretanto, o empresário norte-americano John Textor, co-proprietário dos ingleses do Crystal Palace e que chegou a deitar os olhos ao Benfica, chegou hoje a acordo com o Botafogo para adquirir a maioria da sociedade anónima do futebol do clube, que foi promovido ao principal escalão do futebol brasileiro. Já de seguida, não perca o canto direto com todas as incidências da jornada 17 da Liga Portugal, em que o Sporting perdeu, e é neste momento segundo lugar, perdeu nos Açores com o Santa Clara, e neste momento o Futebol Clube do Porto lidera isolado o campeonato. Canto direto, toda a informação a partir das 8h15 da noite. Vamos agora ao valor do dólar em Portugal e no Brasil e vice-versa. 0,8820, 1,1332 para o euro. O real, 5,67, 0,17, 61. E o frio está mesmo aí, mas nada melhor do que sabermos as previsões para amanhã com a Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto sol para Newark com 21 graus. Filadélfia com sol com 24 graus. Nova Iorque com sol com 20 graus. Boston com sol com 14 graus. Hartford com sol com 16 graus. Danbury com sol com 17 graus. Miami com aguaceiros com 74 graus. Palm Coast com céu parcialmente nublado com 63 graus. Los Angeles com sol com 76 graus. São Francisco com céu parcialmente nublado com 59 graus. E são estas as previsões para amanhã, terça-feira. De notícias, voltaremos dentro de momentos com a linha aberta. Por isso mesmo, fique por aí, nós voltamos já. Este programa teve o patrocínio de Seabra Food.
O famoso queijo aldeia da Ilha Terceira dos Açores já chegou aos Estados Unidos. Único pela qualidade do leite, com uma textura incomparável, de sabor intenso e pronunciado. Os tempos de cura diferenciados definem a intensidade de deliciosos sabores que procuramos em cada queijo aldeia. Queijo de vaca aldeia, um queijo açoriano único e singular. Já à venda em todos os supermercados Seabra Foods. São vinhos da beira interior da adega Figueira de Castelo Rodrigo, área com clima continental mediterrâneo, solos xistosos e arenosos, predominando a casta síria e malvásia fina nos brancos, e a marufa rofé, Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz ou Aragonês nos tintos. São vinhos muito suaves, pouca acidez, fantásticos, aromáticos, muito premiados. Prova! Casa das Natas em Millburn, New Jersey, onde as natas são a rainha da festa. De segunda à sexta-feira, tudo o que é português. Pão com chouriço, merendas com fiambre e queijo português, tostas mistas, salgadinhos, etc. Sexta e sábado, a comidinha caseira com leitão à bairrada, carne assada em forno de lenha, bifanas à portuguesa, picadinho de vitela e muito mais. Estamos fechados ao domingo. Casa das Natas, 348 Millburn Avenue, em Millburn, New Jersey. Bem-vindos ao New Jersey Disc Center. O meu nome é Dr. Cristóvão Oliveira. Eu e mais os meus colegas somos especialistas em chiropractic, physical therapy, ortopedia e de dores. O Dr. Cristóvão Oliveira realiza no seu consultório injeções PRP e de células estaminais, quiroterapia, terapia física, máquina de descompressão da coluna, exercícios com bicicleta e outras formas de você resolver o seu problema de ossos, articulações e dores. Dr. Cristóvão Oliveira. Especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. 10 Mile Bridge Tinto Branco, 13,99. Mundus Vinho Branco, 13,99. Pinta Negra Tinto Branco, 5,49. Casa Ermelinda de Freitas Tinto Branco, 5,99. Fuzelo Vinho Verde, 4,49. Casa Ermelinda de Freitas Reserva Tinto, 9,59. Visconde de Borba Reserva Tinto, 13,99. Estes são os especiais licores do supermercado Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar-te um pouco, mas sabe mesmo. Estendo o meu cheiro no chão. Assista ao regresso da superestrela do fado Marisa. Apenas um concerto no New Jersey Performing Arts Center no dia 23 de janeiro. Será a comemoração do 20º aniversário da carreira, vindo o seu mais recente álbum, Marisa Sings Amália. Bilhetes à venda no njpeg.org ou no ticketmaster.com. As laranjas são o melhor fruto natural. Vindas da Califórnia para os supermercados Seabra Foods. 100% natural, coma laranjas diretamente do pomar para si. A melhor vitamina C está nas laranjas. Seabra Foods, sempre a pensar em si. Bem-vindos à Linha Aberta. Já sabe que pode falar connosco através do 973-264-1462. Não se esqueça de baixar o som da televisão e falar apenas pelo telefone. Hoje é dia 10 de janeiro. Estamos precisamente a 20 dias das eleições legislativas em Portugal. Muitos de vocês estão a receber já os seus boletins de voto. Tenho a certeza que os enviam até o dia 29, o mais rápido possível, de modo a que possam ser contabilizados, já que somente vão ser contabilizados os boletins recebidos até o dia 9 de fevereiro. Não perca o especial informação na sexta-feira com a apresentação de ideias dos principais candidatos pelo círculo fora da Europa, pelo ciclo da imigração. Vamos então à primeira chamada da noite. Olá, muito boa noite. Boa noite. Muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? O meu nome é Joaquim. Olá. Eu estou a chamar porque primeiro desejá-lo um feliz ano novo. Muito obrigado. Queria
pergunta se é que me poderia ajudar em que papéis para preencher para a residência portuguesa da minha esposa. Portanto, o senhor está a partir a comunicação. O senhor, portanto, precisa de ajuda para o preenchimento de alguns papéis sobre documentação. Nós temos o seu número de telefone e iremos entrar em contacto consigo possivelmente quarta-feira, está bem? Ok. Muito obrigado. Diga-se. Principalmente aí no... Desculpe. E no Work não tem... Desculpe. Diga-se, faz favor. Aí no Work não poderia dizer uma agência onde eu poderia ir. Depende do tipo de papéis que quer preencher. Portanto, nós iremos encontrar... Para a cidadania portuguesa. Para a cidadania portuguesa, só tem que preencher o formulário e enviar para o consulado. Não, isso tem que ir para Portugal. Tem que encher e... Eu entrarei em contacto consigo na quarta-feira de manhã e dar-me aos pormenores e depois dir-lhe-ei qual a sua melhor opção e onde poderá fazer isso, está bem? Ok, muito obrigado. Muito obrigado, boa sorte. E já sabem, portanto, há várias maneiras. Se este telespectador estava a falar e eu não consegui entender muito bem sobre os papéis para a cidadania portuguesa, poderá fazer esse requerimento por correio, diretamente no Consulado-Geral de Portugal em Newark. Vamos à próxima chamada. Olá, muito boa noite. Com quem tenho o prazer de falar? Meu bom amigo Ricky e Luís Pires. Eu tenho chamado aqui de Flandres, sabe quem é, talvez. Olá, meu amigo. Esse sotaque é inconfundível. Muito boa noite. Não como é que está o senhor? É claro que sim. Olha, então tem que me dar voz como aquele, o Pereira, com o nome dele, oh boi. Aquele que imita 1000 vozes. Ai, o Fernando Pereira. O Fernando Pereira. Está bom. Isto. Olha, eu vou tentar isso, pá. Então, ver se faço um truque a vocês aí, pá. Está bom, meu amigo. Diga lá então, por favor. Olha, eu estava a chamar para saber como é que vocês estão e como é que está aí Nova York e New Jersey, que se notou, pá. Estamos, está bem, caiu um bocadinho de neve, agora está um bocadinho frio. Está frio agora. Está frio, mas em Palm Coast está calor, portanto está bom, não é? Olha, hoje por acaso, no West Palm Beach, chegou a 85, pá. Chegou a 85, já estou com saudades desse tempo. Está bom, meu amigo. Então, diga lá então. Meu amigo Ricky, eu estou à espera do vosso programa a seguir, 8h15, e espero uma coisa, eu desejo a vocês uma boa noite. Muito boa noite, muitíssimo obrigado, caro amigo, está bem? E até à próxima, se Deus quiser. Obrigado. Obrigado. É sempre bom ouvir os nossos telespectadores expressarem também o contentamento deles para com o nosso trabalho. Muito obrigado. Voltamos a falar, temos uma chamada a mais em linha. Olá, muito boa noite, com quem tenho o prazer de falar? Boa noite, esse daqui é o João que está falando. Posso falar com o Rico, faz favor? Está a falar com ele próprio. Então, meu amigo, de onde é que nos está a chamar? Agora mesmo? Agora mesmo. Estou sim? Ricky? Diga lá então. Rico, escuta uma coisa que eu estou a dizer. Estás-me a ouvir ou não? Eu vejo ele a falar com outro, eu tenho a televisão ligada, mas... Pois, desliga a televisão, está a ver? Diga lá, fala lá então. Vai lá, eu desliguei, não é? Eu queria fazer uma pergunta ao Rico. Porquê é que foi no ano passado? Eu sou vacinado, estive em Portugal, fiz o teste depois para vir para a América, para o United States, está a perceber? Ok. Eu estava vacinado e o parte da minha família, a minha esposa e os filhos não estavam vacinados. E eu tive que pagar o teste ali na hora. Eles não pagaram nada. Portanto, o senhor estava vacinado e contraiu o vírus, os seus filhos... Agora estou a ouvir a voz do Rico, yes. E os seus filhos... Pois, você sabe que estar vacinado é só não previne que tenham um contágio, está a perceber? O estar vacinado... De acordo, pois. Era essa Rico, tens que entender, eu conheço o Rico, eu conheço muito bem, escuta, mas porque é que eu paguei na altura, exigiram-me o teste, a mim eu paguei na hora, e eles não pagaram nada, vieram, chegamos ao aeroporto, a Lisboa,
foi pelo telefone e eu disse assim, porra, isto é um comércio, isto é uma maneira de levar dinheiro. Pois é, Certo ou não? é claro que sim. Em Portugal houve muito, eu acredito que houve muito aproveitamento, principalmente quando exigiam só o teste PCR e que chegaram a cobrar 95 euros. Agora estou a ouvi-lo. Agora o teste de antigênio é muito mais acessível, 25 euros, penso eu, mas não deixa de ser um comércio, mas é a realidade com que vivemos. Ainda bem que aqui nos Estados Unidos os testes são grátis. Eu estou a falar isso, já foi em setembro do ano passado. Eu disse, porra, sabes que me disseram quando eu fiz o teste? O seu teste está a sair agora mesmo na hora e 17 euros. Porra, a mulher e os filhos não estavam vacinados, vieram no aeroporto, não pagaram nada. Isso é que eu quero dizer. É Portugal. Está-me a ouvir? Estou a ouvir. É Portugal na sua melhor, o que é incorreto. Obrigado, querido amigo, por também nos dar a conhecer essa experiência menos positiva e espero agora que num próximo regresso a Portugal tudo corra melhor e que não tenha que pagar tanto. Está bem? Estás vacinado, paga. Vocês ser vacinados não pagam nada. Não, eu penso que aí houve um erro de palmatória de quem estava. Está bom? Ok, o erro é sempre o mesmo, não é? Ok, uma boa noite. Hein? Obrigado, muito obrigado. Bem, vamos agora a um breve espaço comercial. Costa del Sol, o local perfeito para momentos inesquecíveis. Reserve para os mais diversos eventos, casamentos, batizados, festas sociais. Um espaço repousante e tranquilo. Amplo parque de estacionamento. Profissionalismo e experiência ao serviço dos nossos clientes mais exigentes. Costa del Sol. Uma das notícias de abertura deste programa. A partir de hoje, dia 10 de janeiro, é obrigatório a apresentação do cartão de vacinação para frequentar, por exemplo, um restaurante, para ir a um espetáculo. Eu lembro a todos aqueles que compraram bilhetes para o espetáculo da Marisa, têm que apresentar o cartão de vacinação no NJ Pack. Também se quer ir a um salão de cabeleireiro, também se quer ir a um salão de beleza, é obrigatório. Já para ir a um supermercado ou uma bodega, não é obrigatório. Essa situação foi clarificada pelas autoridades da cidade, já que havia muita confusão generalizada. Lembro também, se tem que ir, portanto, levantar algum take-out, uma comida, não tem que apresentar o cartão de vacinação. A medida está a ser seguida diretamente pelas autoridades da cidade. Lembro também que é necessário, portanto, apresentar um comprovativo. Eu estava a ler alguns dos comentários feitos. Não pode chegar a um restaurante e dizer: o meu médico disse que eu não posso receber a vacina. Tem que apresentar um atestado médico que comprove isso. A única exceção neste momento é por motivos religiosos e essa é a grande questão que está a ser levantada. Vamos agora aos aniversários. Parabéns, António Saraiva, 76 anos de idade. Parabéns, querido amigo. Manuel Rebelo, 55 anos de idade. Eu chamo o Manuel Catito. Parabéns, Manuel. Orquídeo Pedro não quis mostrar a idade. Orquídeo, muitos parabéns. E a minha querida amiga Isabel Pereira, foi ontem, mas vale a intenção. Muitos parabéns, Isabel. Bem, e depois dos aniversários, vamos aos aniversários de casamento. E é um casal que eu quero muito. Queridos amigos, Rosália e Vítor Belo, 49 anos de matrimónio. Foi na passada sexta-feira, tivemos um problema técnico e não nos foi possível passar, portanto, a informação. Aqui fica Rosália e Vítor Belo, 49 anos de matrimónio. Muitas felicidades de toda a equipa da SBT Television ao casal residente em Bridgewater e com raízes no Algarve e também na zona centro do país. Bem, chegamos assim ao fim de mais um programa.
É, como sempre, um grande prazer estar na sua companhia. Não se esqueça, para continuar a assistir à nossa programação, dentro de 15 minutos estaremos no ar com o Canto Direto para mais um resumo da jornada Portugal-Bwin, a paixão pelo futebol sempre presente. Voltaremos amanhã a partir das 7 da noite com especial informação. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods.